Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, amém? Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor, mas antes eu quero consagrar esse momento ao Pai, porque se não fosse Ele, nada seríamos. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, não estaríamos aqui neste momento. Então, feche seus olhos, incline suas cabeças e vamos orar ao Senhor. Pai querido e eterno, em nome de Jesus, eu rendo graças ao teu santo e poderoso nome. Por tua bondade, por tua graça e por tua presença no meio de nós todos os dias. Obrigada, meu Pai, pela provisão financeira, pela provisão, Senhor, do alimento diário em nossas mesas. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde, porque estamos vivos nesse momento, foi porque o Senhor nos guardou. Até aqui nos abençoou o Senhor, por isso eu louvo o teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa palavra nas suas mãos. Esse momento, meu Pai, de meditação da palavra. Que o Senhor venha destravar, meu Pai, todo empecilho para que meu irmão e minha irmã ouça esse áudio. Para que o Senhor venha, meu Pai, tratar em cada coração e trazer restauração para suas famílias, restauração para suas casas, restauração para sua vida pessoal, profissional, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Pai, abra o entendimento deles para a tua palavra. Que o Senhor dê, meu Pai, livramento. Que o Senhor dê, meu Pai, em nome de Jesus, o entendimento daquilo que o Senhor tem para eles nesse momento. Livra eles do mal, Pai. Livra eles, meu Pai, do homem sanguinário e da peste perniciosa, dos assaltos, das investidas malignas, de toda maldade disfarçada de bondade. Livra eles, meu Pai, e destrava os seus ouvidos para que eles possam ter um entendimento daquilo que o Senhor tem a falar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias e meditar na palavra do Senhor, que está no livro de Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46, diz assim a palavra do Senhor. Depois que foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam. Para com isso, mandando que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto, e cada vez mais ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que quer que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus por todo o caminho. Graças a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor, por tua palavra. Vamos analisar agora essa palavra e fortalecer a nossa fé através daquilo que o Senhor tem para nos dizer. Amém? Nós podemos ver aqui, nessa palavra, que Jesus ele estava saindo de Jericó e indo em direção até Jericó, que ficava em cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. Na verdade, se você parar para analisar a palavra, vai falar Jericó duas vezes, porque
Havia naquele lugar 2 cidades de Jericó. A cidade em ruínas, né, do tempo de Josué, que ficava a menos de 2 quilômetros da nova cidade, é onde Herodes e os seus sucessores construíram luxuosos palácios de inverno, e lá eles habitavam. Possivelmente nesse lugar, na cidade em ruínas, ela não devia ser habitada, mas ficavam ali as pessoas que passavam por dificuldades, né? Aqueles que eram mal vistos, que não tinham como se sustentar, eles ficavam ali mendigando, como os cegos, os coxos, ficavam todos ali, naquele ambiente ali. E Jesus, segundo a palavra do Senhor nos mostra, ele estava saindo, passando por ali e indo em direção a Nova Jericó, estava saindo e indo em direção. Quando ele estava saindo, ele encontrou, Bartimeu já sabia que ele estava por ali, então Bartimeu ficou atento e questionou quem estava passando ali. Nós vemos a história desse homem e isso mexe muito comigo, porque se você parar para analisar a história desse homem, ele era cego, ele não via nada, ele não tinha visão. E eu creio que existem algumas especulações, né? E eu não vou entrar nesses méritos porque não tem embasamento bíblico para isso, mas existem algumas especulações que Bartimeu, ele não tinha de fato o globo ocular, que o globo ocular dele não existia, tinha sido arrancado. Por isso essa palavra que ele diz que ele queria a vista, ele queria ter a vista. Mas olha só que interessante. Bartimeu, ele ouvia as histórias de Jesus e ele creu que Jesus era de fato o Messias, que Jesus era de fato o homem que veio ao mundo para trazer libertação, o homem com a qual os judeus esperam até os dias de hoje. E aí nós podemos entender o poder que tem a palavra, o poder da palavra de Deus. Amados, a palavra do Senhor, ela tem o poder de transformar a vida. Quem ouve tem a chance de crer e ser salvo. O Espírito age na vida das pessoas quando elas ouvem o Evangelho, trazendo fé e salvação. É muito importante falar sobre o Evangelho para as pessoas, para elas poderem ouvir e crer. Mas para isso, alguém tem que se levantar para falar. E essa é a grande missão de todo cristão: pregar o Evangelho, pregar a salvação para todos aqueles que ouvem e estão dispostos a seguir Jesus. A palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo de número 10, diz assim, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Capítulo 10, versículo 17, se eu não me engano. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E se a gente continuar explanando sobre ouvir a palavra e ter fé, a gente entra também lá em João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, a palavra do Senhor, ela não somente te liberta, mas como ela também te dá vida.
E aí nós entramos aí na história de Bartimeu e a gente começa a pensar e amadurecer esse pensamento sobre Bartimeu. Bartimeu, um cego que ficava o tempo todo ali mendigando, ele não conseguia se sustentar, ele não podia trabalhar, mas ele ouvia as histórias de Jesus. Ele ouvia que Jesus foi um homem, que era um homem que estava curando, que estava sarando, que estava restaurando vidas, que Jesus era aquele que tinha transformado a água em vinho, que Jesus era aquele que entrou no casamento e mudou a história, que Jesus era aquele que levantou um morto após 4 dias. E Bartimeu se encheu de esperança. E aí, nós podemos entender que Bartimeu, apesar de cego, Bartimeu tinha visão. Bartimeu, apesar de cego, Bartimeu tinha visão. Bartimeu conseguiu compreender aquilo que muitos, vendo, não compreendem. Quantas vezes os milagres estão batendo na sua porta todos os dias e você não consegue enxergar que é a mão de Deus agindo? Quantas vezes você vê a mão do Senhor trabalhando na sua vida e você não consegue discernir, você não consegue ter a compreensão e o entendimento de que é o Senhor trabalhando? E ao invés disso, você murmura, ao invés disso, você reclama, ao invés disso, você diz que o Senhor não está contigo. Mas Bartimeu foi diferente. Bartimeu, ele teve visão, a visão do Espírito, compreendendo que existia um Deus ali que estava trabalhando ao seu favor, que a qualquer momento ele ia chegar. E ele creu. E ele teve a certeza de que a qualquer momento Jesus ia passar por ali. Eu creio que Bartimeu, no seu íntimo, ele ficava ali esperando o momento em que o Senhor Jesus ia passar por ali, porque quantas vezes, de repente, Bartimeu não orou e não pediu a Deus que tivesse misericórdia e mandasse Jesus. Porque ele creu. E não foi à toa que Jesus passou por aquele lugar. Não foi à toa que Jesus chegou até aquele local onde Bartimeu estava. Não foi à toa. Jesus passou. Jesus passou. E Jesus veio. E Bartimeu ouviu que Jesus estava por ali. E Bartimeu, ao ter o entendimento que Jesus passava por aquele lugar, Bartimeu pegou e gritou. E aí nós vemos Bartimeu se humilhando na tua fé, se humilhando dentro da tua fé. E aí nós podemos abrir o nosso entendimento e ir além. Abrir o nosso entendimento e ir além. E lembrar lá daquela passagem que está em Lucas 18:15, quando o publicano, ele ficava ali se humilhando, mostrando que ele não era nada, pedindo misericórdia de Deus. E assim como aquele publicano, Bartimeu se humilhou. Bartimeu clamou o nome do Senhor, reconhecendo quem ele era, reconhecendo que Jesus era sim o enviado de Deus, era da descendência de Davi, era o herdeiro que estava chegando para cumprir tudo que estava escrito. Jesus, oh, aleluia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cada vez ele gritava mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cada vez ele gritava mais alto, ignorando totalmente aqueles que o repreendiam, ignorando totalmente aqueles que falavam, cale-se.
cálice. É do tipo, vamos colocar aqui nos tempos de hoje, trocando em miúdos? Ou não tem mais jeito, já divorciou. Não tem mais jeito, tá com outra. Cálice. Não tem mais jeito. Tá vivendo a vida dele, ele tá bem. Você não vê nas redes sociais? Não tem mais jeito. Tá à beira da morte. Não tem mais jeito. Tá nas drogas. Não tem mais jeito, mudou até de sexo, não tem mais jeito, ou acorda, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é o seu empecilho, eu não sei o que está passando dentro da tua casa, qual é o teu deserto, eu não sei se é no âmbito familiar, se é no âmbito, se é no âmbito financeiro, não sei, mas é para você essa palavra. É para você que está aí, triste, angustiado, achando que não vai conseguir mais, pedindo ao Senhor que te dê forças todos os dias, porque você não suporta mais caminhar nem meio metro à frente nesse deserto. Clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se humilha na presença do Senhor e creia que Ele só me enviou aqui para falar essa palavra porque Ele te ama e Ele não desistiu da tua causa. Ele não desistiu de você. Creia. Jesus, filho de Davi, atenta ao meu clamor. Aleluia. Atenta ao meu chamado. Eis-me aqui, Senhor. Clama o nome dele. Ainda tem jeito. Até para a morte. Até a morte não tem poder. Não tem poder quando o nosso Deus se levanta. Quando o nosso Deus chega, quando Jesus entra no local, quando o Senhor entra naquele ambiente, nem a morte tem poder. Ainda que esteja morto, ganha vida. Quando Jesus chegou para visitar Lázaro naquele local, quando Jesus disse, tirem a pedra, quando o Senhor mostrou onde está e disse que era para tirar a pedra, Marta disse, Senhor, já cheira mal. Já cheira mal. Eita Deus. Já cheira mal. Jesus, aleluia. Jesus disse para Marta naquela conversa, naquele momento, que Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Ei, você é um intercessor. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Agora eu te pergunto, tu crê nisto? A pergunta que Jesus fez a Marta, eu faço a você, você crê nisso? Você crê? Que ainda que esteja morto, vai ganhar vida? Ali o Senhor não estava perguntando para Lázaro que estava no caixão. Aleluia! Ali o Senhor não estava falando para Lázaro que estava dentro do sepulcro. Ali o Senhor estava falando, aguçando a fé de uma mulher que chorava pelo seu irmão morto. Quantos aqui estão chorando por alguém que está morto? Que está caminhando por tempos sombrios? Que está no adultério? Que não consegue enxergar o propósito de Deus? Que abandonou, que apostatou?
Quantos aqui estão todos os dias gemendo por alguém que vive na perdição? Ei, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Apenas creia. Bartimeu creu. E eu louvo ao Senhor em poder ter essa alegria de compartilhar essa palavra, porque Bartimeu creu e ele se humilhou diante do Senhor. Ele se humilhou, ele foi diante do Senhor em humilhação, ele botou os seus joelhos no chão e ele se humilhou. Oh Deus, aleluia. Ah, Senhor. Oh Deus. Bartimeu se humilhou. Ele disse para Bartimeu: que queres que eu te faça? E Bartimeu disse: eu quero ter vista. Oh Senhor, imagina aquele homem, as pessoas falando. Imagina você não enxergar nada, você não ver nada, viver na escuridão e você querer ver a cor das árvores, você querer desfrutar de um momento familiar, poder olhar no rosto daqueles que você ama e você não poder. E ele disse: eu quero ter vista. Oh, louvo o nome do Senhor, porque foi nesse momento que o Senhor disse a ele: oh, aleluia, oh, glória a Deus. E o Senhor disse a ele, lá no versículo 52, vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu. E ele não somente viu, como daquele momento em diante, ele o seguiu. Ele o seguiu. Não tinha mais nada que o mantesse preso àquele local onde ele estava. Não tinha mais nada que mantinha ele preso àquele local, aquela humilhação de ser tratado de qualquer jeito. Ele o seguiu. Ele teve fé. Foi curado. Ele teve fé. Foi liberto. E ele seguiu ao Senhor Jesus. Aleluia. O cego, ele foi perseverante. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse ponto aqui é muito importante. O cego foi perseverante. Ele perseverou. Independente dos cães latindo, persevere. Independente de que a família toda esteja contra você, persevere. Independente daqueles pessimistas que viram para você: para, não vai dar certo, tá morto, para. Persevere. Continue gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não pare de bater na porta até que ela abra. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Hey. E a palavra continua: porque quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate a porta abre. Não pare de bater, meus irmãos. Não pare de bater. Continua, persevere, porque a sua fé será honrada. A sua fé será honrada em nome de Jesus. Outro ponto importante do cego Bartimeu: o cego, ele teve atitude. Ele teve atitude. Ele tomou uma decisão de gritar. Ele tomou uma decisão de pedir ajuda. Ele tomou uma decisão de clamar. Ele teve uma atitude de fé, crendo que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, enviado para poder nos libertar, para curar, para salvar. E que era Ele que estava fazendo todos aqueles milagres, e que era Ele que estava passando ali. Então ele teve atitude.
Outro ponto importante que não pode deixar de lado é que Bartimeu seguiu a Jesus. Quando o milagre bater na tua porta, não esqueça de Jesus, porque eu creio que vai chegar o teu momento. Vai chegar um momento em que a porta será aberta diante de você. Vai chegar um momento em que aquilo que você busca, você vai encontrar. Vai chegar um momento em que aquilo que você tanto pede ao Senhor vai acontecer, porque o nosso Deus, ele é fiel. Só não esquece dele. Busca ele. Ame ele. E viva o sobrenatural que ele já preparou para você. Em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra ela venha ao teu encontro, que venha ao teu coração te encher de alegria. E que você possa ter o entendimento de que o Senhor, ele não se esqueceu de você. Mas não é tempo de parar. Não é tempo de desistir. Não é tempo de ficar prostrado, mendigando, lamentando e com pena de si mesmo. É tempo de levantar a cabeça e partir, porque grandes coisas fez o Senhor para você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor é grande e o Senhor tem cuidado de nós. Eu entrego esse momento ao Senhor e te agradeço pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós e pela tua fidelidade. Em o nome de Jesus. Toca no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs nesse momento e que essa palavra não venha passar por eles, que não venha ser esquecida, mas que ela possa frutificar em seus corações, para que o teu nome seja glorificado em o nome de Jesus. Amém? Não guarde essa palavra para você, meu irmão e minha irmã. Passe ela adiante. Ganhe almas para Jesus, multiplicando a palavra do Senhor pelo reino. Compartilha essa palavra. Não esquece de curtir, para que o YouTube ele veja que esse vídeo ele é relevante e ele pode sim divulgar para outras pessoas. Em nome de Jesus. Se inscreve aí no canal, se você não é inscrito. Amém? Deus abençoe fortemente sua vida. Fica na paz do Senhor e Deus te abençoe.